Olá, vamos mais uma vez aprender com a palavra de Deus. Podemos dizer o título deste assunto: A verdade é sempre presente. E qual é a verdade que é sempre presente? Que está escrito aqui. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? A verdade é o próprio Deus. O tempo que Deus nos dá para entender a cada verdade presente no seu tempo. Então, toda a verdade está aqui, revelada. Só que Deus, Ele nos dá somente a chegar ao nosso entendimento de cada saliência, de cada verdade, em particular, aqui, é no tempo que deve ser entendida a cada parte desta verdade que se cumpre a cada espaço desse tempo. Então, qual a verdade presente? Depois do ministério de Jesus que os discípulos teve, era salientar que Jesus era o Filho de Deus, que foi enviado aqui a esta terra para tomar nosso lugar e nos salvar, nos trazer de volta para a vida eterna. E a segunda verdade presente também que eles tiveram foi explicar que Cristo ressuscitou e foi levado aos céus, está sentado à destra de Deus nosso Pai e intercede por nós. Então, outras verdades presentes também antes, que foi salientada naqueles que viveram nas suas épocas, como Abraão, depois como Moisés. Abraão foi a base de fé para a salvação, e Deus encontrou e aprontou Moisés para dar a disciplina de como é que é essa salvação, para nós entender e usufruir, já começar desta terra, né? E depois veio quem? Aquele que é a verdade em pessoa, a verdade presente, profetizada antes dele e depois dele, do seu ministério aqui terrestre. Então Deus, ele passou para nós 6.000 anos. Não que nós tenhamos vivido 6.000 anos. Cada um teve a sua etapa passada que viveu a cada parte desta verdade. Deus trabalha por etapa, para o ser humano entender, parte a parte, cada um fazendo a sua parte. E em Jesus é o complemento, é o tudo. Foi dito sobre ele e que ele se mostrou para nós, e quem é ele, quem é tudo da verdade. E então, para que se entenda o alcance dessa esperança que nos dá para alcançar o reino da glória, então levamos
pela experiência, 6.000 anos. Nós não vivemos esses 6.000 anos, como já foi falado, mas está aqui, todos eles aqui, escrito aqui. 6.000 anos, simbolizando o entendimento dessa palavra para caber no entendimento do ser humano, principalmente os que estão na beira, na porta de entrada do 7º milênio. Então, nós estamos no 6º milênio, no final do 6º milênio, então somos privilegiados, porque todo o ensino já está todo aqui escrito. Então, não teremos desculpa diante de Deus para dizer que não entendeu, que deveria se arrepender e se voltar para Deus, para a salvação eterna em Cristo. Ele deixou bem claro: examinai as Escrituras, é tudo aqui, porque vós cuidaste nelas a vida eterna. E que é a vida eterna? Ele mesmo é a vida eterna. Vai dizer em 1 João capítulo 5. Ele é a vida eterna. Por isso que quando ele perguntou, quereis vós também me deixar? E Pedro, inspirado pelo Santo Espírito Santo, o Senhor falou: para quem iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Então essa palavra, quando nós ouvimos, ela gera fé para que caiba na nossa fé essa esperança de vida eterna em Cristo. Então, Deus, Ele nos prepara antes, 6.000 anos, nos preparando para chegar no entendimento final. E essa geração que somos nós é a mais privilegiada, porque todas as verdades aqui está esclarecida. Então, o ápice do conhecimento do que é o erro e o ápice do conhecimento do que é a verdade está bem esclarecida justamente pelo testemunho dos seres humanos conforme se comporta diante do espelho que é esta palavra. Eclesiastes 3:15 diz assim: o que é, já foi. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Todo ensinamento de preparação de antemão, Deus já deu, antes de que cada acontecimento que vem acontecendo e se cumprindo, em parte, por esses 6.000 anos, então Deus sempre deu ao entendimento antes, para que aqueles que estavam vendo a sua época, diante do acontecimento, quando aparecer, eles estivessem preparados para o momento que eles viveu e enfrentou uma realidade, mas Deus deu o entendimento antes. E nós, que temos todo aqui o entendimento da palavra de Deus para chegar ao nosso entendimento de verdade, então somos privilegiados para não faltar nada em relação a entender o que Deus quer de nós, entendeu? Porque a semelhança que ele diz em relação a nós, semelhante a ele, mais semelhança em relação à maneira de pensar, a maneira de se comportar diante dessa disciplina aqui toda escrita. Então, a verdade hoje, no momento presente, então, qual é?
é identificar aonde está o erro, que está bem claro o erro, que as pessoas se vê diante desse espelho que é esta palavra, e também entender melhor ainda e mais fácil ainda entender a verdade, como é que ela é em nós, como ela opera em nós, e que a gente sente que estamos sendo dirigidos desde os nossos pensamentos em relação ao pensar de Deus, em relação a nós, para que nós venhamos a realizar, para que a obra que Deus colocou na responsabilidade em cima das suas criaturas sejam todas realizadas, conforme o desejo que partiu do coração de Deus, o nosso Criador. Por exemplo, Jesus aqui, ele se transformou em um de nós e ele cumpriu na íntegra tudo que ele veio aqui para realizar e para nosso favor de todos os tempos. Então, o que é que acontece? Verdades de modelo que foi em certas etapas do passado, agora nessa última etapa, algumas delas ao contrário da ação de Deus para nós hoje, contrário da maneira que ele agiu naqueles do passado. Mas como assim? Duas medidas? Não. Em relação à preparação para cada tempo presente, que no passado eles tinham que passar e já se foram. E o momento presente que nós temos de fato de enfrentar situações é diferente daqueles que eles passaram. Então, a preparação também é diferente. Agora, de maneira mais aperfeiçoada. Então, a verdade em nós, ela vai se aperfeiçoando. Ela já é aqui perfeita, mas ela vai se aperfeiçoando no nosso entendimento a passo, que a gente vai passo a passo entendendo, e ela vai esclarecendo com o tempo que vai passando. Por exemplo, Daniel escreveu o que Deus revelou, mas não entendeu. E Daniel pediu ao anjo a explicação. Foi quando ele disse: não, Daniel, guarda, porque é para o tempo do fim. Quer dizer, Daniel, não é para o seu tempo entender, não, somente para você escrever. Tá vendo? E hoje nós temos a obrigação de entender, porque muitos escritos depois Daniel, Daniel não alcançou para fazer a combinação, entendeu por que Deus antes falou para um futuro que ele não sabia quando ia acontecer, nem nós, nem ninguém, mas Deus sabe. Então, esse andar da palavra tem que andar no nosso entendimento, e agora chegando ao porto final, que é da salvação.